Salve galera, massa de todo o oeste do Pará, aqui é o pastor João Vitor e estamos juntos mais uma vez para a segunda noite da nossa Semana Teen, a nossa semana para adolescentes, lembrando que aqui é proibido adultos, Semana dos Adolescentes Além da Crise. Eu sei que tem uma galera desde ontem que está me perguntando aqui, pastor, que lenço é esse aí? É um lenço diferente para desbravadores? Não, esse é um lenço para líderes do Ministério da Criança e Ministério do Adolescente. E tem gente me perguntando também aqui sobre o meu cenário. Meu cenário eu roubei roubei não, eu me peguei emprestado com a galera da minha base GA, da base Geração Ativa, da Igreja do Mutirão aqui em Altamira, onde eu sou pastor. E aqui você está vendo aqui tem umas coisinhas aqui do... Não consigo. Aí, pronto. Tem umas coisinhas aqui das redes sociais. E tem aqui, ative o modo Wi-Fi e navegue nas promessas de Deus. E tá aqui o GA, Geração Ativa. Mas enfim, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É um prazer estar falando para vocês. É uma galera muito massa, é uma galera muito ativa. É uma galera que vira e mexe tá aí, mandando os comentários. E eu queria que você mandasse nos comentários aqui hoje, já para começar, mandasse aqui o nome da tua base GA, da base Geração Ativa. Pastor, na minha igreja não tem nem geração ativa, que negócio é esse? Se não tem, vai cobrar aí pro diretor de adolescente da tua igreja. Se não tem ministério dos adolescentes na tua igreja, cobre o ancião da igreja, fala com o pastor. Pastor, eu preciso de uma base GA aqui na minha igreja, tá bom? Então vai se preparando, você que não tem. E você que tem, coloque aí nos comentários o nome da tua base. Faz aí mostrar a força da tua base, porque nós queremos ver qual é a base mais animada. Eu acho que vai ser a base Tio da Sky, que é a base da minha igreja, a Igreja do Mutirão. Brincadeiras à parte, eu queria ver os comentários de vocês aqui agora. O tema de hoje, da nossa segunda noite, é CRIE, é sobre criatividade. E cá para nós, se tem um período em que o mundo está com a criatividade lá no alto, com a criatividade assim lá no topo, é esse período agora de quarentena, de isolamento social, em que todo mundo está com a mente muito vazia e começa a criar um monte de coisa, Só que tem assim, tem muita criatividade muito bizarra, tem muita criatividade maluca. Eu queria compartilhar com vocês alguns dos memes que as pessoas têm colocado por aí. Talvez você não vai ver o meme aí agora, mas vou pelo menos mencionar o texto do meme para vocês darem só uma olhada na criatividade mais bizarra que está tendo nesses últimos dias. O primeiro deles, deixa eu ler aqui no meu computador, o primeiro deles é: eu gostava de isolamento mesmo antes de ser recomendado. Tem muita gente que já vivia num isolamento, já vivia escondidinho, especialmente adolescente que não gosta de muito contato às vezes com muita gente, né? E aí, o outro meme dizia assim: daí você descobre que o seu estilo de vida se chama quarentena. Tem gente que já vivia numa quarentena eterna antes da quarentena ser recomendada. Mas enfim, eu não sei se você já viu alguns outros memes, que é o tipo de máscaras. Tem gente que vai com um saco plástico de sacola, assim, de mercado, enrolado no rosto. Tem gente, enfim, tem uma série de coisas. Eu já vi até... Meninas, me perdoem, mas eu já vi até com calcinha no rosto uma máscara. Brincadeira, cada uma coisa dessa. Mas tem esses memes aí na internet, depois vocês podem pesquisar à vontade aí. Mas tem algumas criatividades nesse período que são criatividades muito positivas. Como, por exemplo, a chuva de lives que nós estamos vendo na internet. Eu sei que você deve estar cansando de tanta live e tudo mais. Mas, por exemplo, os cantores, a maioria deles estão fazendo lives e muitos estão ganhando até dinheiro. E eu quero imaginar que você não estava em nenhuma dessas lives, nem da Marília Mendonça, nem do Gustavo Lima e nem do Wesley Safadão, que durou mais de 10 horas. Eu só vi notícias, viu? Não assisti, não. Não vem me acusar nem rir de mim, não. Mas tem as lives aí, e isso é uma boa iniciativa, uma criatividade muito boa, que devido às circunstâncias, essa criatividade teve que nascer e teve que aparecer. Uma outra criatividade, essa eu achei muito legal, é a música nos prédios. Para quem mora em prédio, eu sei que às vezes aí na nossa região é um pouco difícil, né, ter prédios, mas para quem já morou, para quem sabe como é que é, às vezes a gente vive num isolamento dentro de um prédio que os vizinhos quase não se conhecem, sabem nem o nome do vizinho do mesmo andar às vezes. E o pessoal começou a criar as músicas nos prédios, coloca lá música para cantar, ou então uma música para malharem juntos, enfim. E aí tem uma galera que é adventista, inclusive, lá no Maranhão, lá no sul do Maranhão, lá em Imperatriz, eu vi uma galera fazendo músicas cristãs para a galera do prédio. E a galera toda vem para a janela, para a sacada e começa a cantar junto. Estão evangelizando nesse período de crise. Você consegue entender que a criatividade, geralmente, ela vem nos momentos de maiores crises? Um exemplo disso é o pobre.
Eu que fui pobre a vida inteira e que sou pobre ainda, eu sei que na hora que o negócio mais aperta é o momento da gente ser criativo. Quer ver só? Vou te dar um exemplo. As gambiarras do pobre. Veja quando o chinelo do pobre arrebenta. O que o pobre faz? Isso mesmo, coloca o prego lá debaixo. E quantas vezes você já não colocou um prego debaixo do seu chinelo lá para deixar ele mais um período? E quem nunca apanhou de um chinelo que tinha prego por baixo não sabe o que é dor de verdade. Pois é, gambiarra. Se você já fez alguma gambiarra na sua infância ou na sua vida aí, coloca aqui nos comentários para nós qual foi a gambiarra mais bizarra que já teve na sua casa. Já amarrou geladeira, já colocou bombril na antena da TV, enfim. O que você já fez de gambiarra aí na sua casa por causa de uma crise? Você entende? Geralmente a criatividade das pessoas afloram ou a criatividade das pessoas estão em alta quando o negócio mais aperta, quando estamos em crise. Por exemplo, brinquedos são criados, as crianças quando não tem um brinquedinho em casa, elas criam seus próprios brinquedos. Eu já cansei de ver criança pegando o chinelo para fingir que é microfone. Recentemente viralizou uma imagem de uma criança com um chinelinho na mão, ou uma pedra, se eu não me engano, e fingindo que é um celular, fazendo uma selfie com um coleguinha. Enfim, a própria alimentação das pessoas quando estão em crise acaba virando uma série de criatividade, e criatividade até legal. Quem aqui nunca fez uma comida meio maluca em altas horas da madrugada? Ou então, quando não tinha muita coisa para comer, inventou uma coisa lá e fez lá um prato francês, já te vi. Ou então já fez lá o roscovo, que é um prato russo, né? Quem não comeu um roscovo naquela hora que você está com maior fome e não tem muita coisa na geladeira? É ou não é? Então, as criatividades, elas acabam aflorando no período em que a gente está mais vulnerável e estamos mais em crise. Eu quero dizer para você isso com toda convicção, com toda certeza, que nós vamos viver um outro mundo ou uma nova era após essa crise do coronavírus, após essa crise do Covid-19. Logo depois disso, quando tudo voltar ao normal, você vai perceber que as coisas de fato não voltarão ao normal, aquele normal de antes. Nós vamos viver um novo normal. O mundo na tecnologia vai ser outro, o mundo na comunicação vai ser outro, o mundo na igreja vai ser outro. Veja bem, as igrejas não estavam acostumadas a fazerem cultos online ou a transmitirem cultos, algumas poucas. A partir de agora, todo mundo teve que aprender a viver dessa forma. Então, o mundo vai ser completamente diferente e você está vivo para ver isso tudo. Você consegue compreender isso? Pois é. Eu quero continuar falando com você um pouquinho sobre a criatividade, mas eu quero falar numa outra perspectiva agora. Quem nunca se encantou com algo muito criativo? Quem nunca olhou para uma parada assim, muito boa, e aí disse assim, cara, como que eu nunca pensei nisso? Que parada bacana, que negócio maneiro. Eu não sei se você já tem esse costume de se encantar por coisas muito criativas, mas você sabe que no período da adolescência é o período mais difícil de ser criativo? Pois é. Eu recentemente estava vendo algumas matérias na televisão e eu vi uma reportagem de um adolescente de 15 anos que já ganhou mais de 30 prêmios e ela é aqui do estado do Pará. Ela criou um tijolo com restos de açaí. Já viu quando bate o açaí e fica aquele resto que o pessoal deixa lá na porta da loja que vende açaí? Deixa lá um monte de sacas de resto de açaí, aquele bagaço do açaí? Pois é, ela criou um tijolo com restos de açaí. Uma adolescente. Recentemente aqui em Altamira também, alguns adolescentes do Colégio Adventista de Altamira tiveram uma ideia que para mim foi excepcional. Nós já tivemos em menos de 3 meses mais de 9 suicídios aqui na cidade e eles criaram um projeto que se chama Stay Alive. Esse projeto, que significa esteja vivo, esse projeto incentiva os adolescentes a lutarem pela vida. Olha que ideia fantástica em meio a tanta crise de suicídio aqui. Então, quando algo criativo surge, para mim isso é fantástico. Como eu disse antes, existem pesquisas, inclusive no livro Brainstorming, o Poder e Propósito do Cérebro, de um autor, de um pesquisador norte-americano. Ele diz que o período mais difícil para mudanças no cérebro é no período da adolescência. E eu te entendo, eu sei muito bem porque eu passei pela adolescência há mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, e eu lembro o quanto que era difícil pensar numa parada nova, num negócio novo, criativo. Eu era diretor de jovens da minha igreja e tinha que pensar num negócio novo toda semana. E era muito difícil, a minha mente não conseguia pensar com tanta velocidade ou com tanta criatividade como pensa hoje em dia. Diz que o pico da nossa criatividade chega depois dos 20 anos, vai dos 20 até os 30.
Eu tô chegando, cheguei agora nos 30 e tô chegando já no final do pico da criatividade. Mas ser criativo nesse período de adolescência é difícil, eu sei disso, eu te entendo. Mas que tal nós desafiarmos essas estatísticas e começarmos a dizer que com a gente é diferente? Não, o adolescente adventista do sétimo dia, ele faz completamente diferente. Eu quero ler um texto bíblico com você que Deus te desafia a fazer o seu melhor com aquilo que você tem hoje em suas mãos. Eu sei que o que a gente tem hoje não é lá muita coisa, porque nós estamos num período de isolamento, tá todo mundo dentro de casa, não dá para fazer muita coisa criativa. Mas tem um texto bíblico que desafia a gente a isso, e esse texto está em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Abra sua Bíblia aí comigo, se você tiver com a sua Bíblia, se não tá, corre lá rapidinho e pega a Bíblia. Vamos lá. Eclesiastes 9, verso 10. Na minha Bíblia eu leio o seguinte: faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos nem trabalho, lá não há conhecimento nem sabedoria. Mas eu destaco o início desse texto, que diz assim: faça bem feito qualquer coisa que você tiver de fazer. O que tu tens em tuas mãos, o que Deus te deu hoje, faça bem feito. Pegou para fazer? Dê o seu melhor sempre. Eu quero desafiar você, a partir de agora, você olhar além da crise. Tem muita gente que está olhando agora para a situação que nós estamos vivendo, de pandemia e tudo mais, dizendo assim: pastor, mas é porque nós estamos dentro de casa, não resta nada, o que resta é só YouTube, Netflix, o que resta agora é Free Fire, o que nos resta agora é isso, é aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus te deu isso de estar em isolamento, aproveita esse isolamento, que talvez você esteja sem escola, ou mesmo aqueles que ainda estão estudando à distância, não precisa ficar saindo de casa, se deslocando. Faça o seu melhor. Crie alguma coisa, mas saia do comodismo. Olha, sem pressão nenhuma. Eu quero te falar isso assim, tranquilamente, mas saia daquilo que é ordinário, daquilo que é comum, daquilo que é normal, e seja extraordinário. Aquilo que todo mundo já fez não vai dar destaque nenhum para você. Mas se você quer se destacar no mundo, faça bem feito tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Tudo aquilo que vier para fazer, faça bem feito. Não é isso que o texto bíblico disse? Não é isso que Deus te diz? Então seja criativo. Eu quero desafiar você até amanhã. Você pode inclusive mandar aí nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp ou aqui nos comentários. Você pode mandar fotos ou vídeos mostrando aquilo que você criou. Mas você precisa criar daqui até amanhã algo relevante, algo importante para você, para sua família ou para sua igreja aí da sua casa. Eu sei que você domina a tecnologia, domina o uso do celular, domina o uso das redes sociais. Eu queria que você criasse algo relevante para você, para sua família ou para sua igreja a partir de agora. Mas saia do comodismo, comece a criar algo diferente. Porque se a criatividade é difícil nesse período, nós vamos provar para essas estatísticas e para esses estudos que com a gente, nós que somos adventistas do sétimo dia, adolescentes adventistas, com a gente isso é diferente. Que tal? Você topa esse desafio de ser mais criativo e aproveitar esse período em que estamos em isolamento, estamos em casa, estamos com um tempo um pouquinho mais livre e fazer algo que seja importante e criativo? Que tal? Topa? Se topa, feche seus olhos e ore comigo agora. Querido Pai, o adolescente que ora agora comigo, ele enfrenta uma série de dilemas e de dificuldades. Ele vê um mundo ao seu redor sendo criativo e fazendo coisas interessantes e legais. Mas acaba que a gente olha para nós mesmos e não enxergamos nada de muito interessante ou de nada muito legal em nossa própria vida. Nós queremos ser mais criativos, nós desejamos isso, mas às vezes não encontramos forças em nós mesmos. Dá essa criatividade que está faltando para a gente. Nós precisamos do Senhor, para que o que lemos em Eclesiastes 9, verso 10 se torne uma realidade em nós, de fazer bem feito tudo aquilo que vier em nossa mão para fazer. Nós queremos isso, e nós queremos começar a criar algo mais relevante para a família, para nós mesmos, para a igreja, para a sociedade, para o mundo. Mesmo nesse período em isolamento, queremos ser úteis para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda nisso, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então fica o desafio para amanhã. Eu vou pedir para que você continue comentando aí nas redes sociais aqui, pode ser no chat do YouTube ou aqui nos comentários do Facebook, mas eu conto com a sua participação. O desafio está lançado para você criar, fazer algo criativo aí para você, para a sociedade, para a família ou para a igreja, e deixa aí nos comentários, vai mandando nas nossas redes sociais, valeu? Conto com você amanhã, não vai perder, convido os amigos e não vai perder, eu conto com a sua presença aqui amanhã. Um grande abraço. Um beijo para você. Fui!